A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Cristo abra o nosso entendimento para podermos compreender acerca deste estudo. Este estudo tem como base o texto de Mateus capítulo 6, versículos 33 que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes de iniciarmos nosso estudo, pedimos que curtam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para nos ajudar aqui no canal. O texto base deste estudo foi retirado do famoso Sermão do Monte, onde Cristo orienta, adverte, exorta e abençoa o povo que o seguia com suas palavras. Ele ensina sobre uma diversidade de temas, incluindo a ansiosa solicitude pela nossa vida. Jesus relata aos discípulos e à multidão que o seguia sobre a necessidade de buscar o reino de Deus e sua justiça. E após isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas o questionamento aqui é: o que é o reino de Deus que Cristo menciona? Vamos aprofundar um pouco mais neste assunto. De acordo com o dicionário da Bíblia de Estudo palavra-chave hebraico-grego, o conceito do reino no Antigo Testamento é, em parte, cumprido nas páginas do Novo Testamento. Primeiramente temos a dispensação cristã. Assim, entendemos que o reino dos céus, ou de Deus, neste mundo, consiste na comunidade das pessoas que receberam Jesus como seu Salvador e que, através do seu Espírito Santo, formam sua igreja, tendo ele como cabeça. Cabe destacar que esse reino espiritual apresenta tanto um formato interior quanto exterior. Na sua forma interior, ele já existe e governa o coração de todos os cristãos, portanto, já está presente. Na sua forma exterior, ele reveste a igreja visível e invisível simultaneamente, estando presente e em progresso. Esse cumprimento definitivo do reino de Deus ocorrerá no futuro, na vinda do Filho do Homem, que virá julgar e reinar em glória e bem-aventurança. De outra forma, podemos dizer que um reino é um território onde um rei governa, onde a autoridade de um rei é reconhecida. O reino de Deus é onde Deus reina. O reino de Deus está na vida de um discípulo, como no capítulo 17, versos 20 e 21 do Evangelho segundo Lucas, onde Jesus responde aos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, dizendo: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está entre vós. Essa fala de Jesus ressalta que a Bíblia não indica a existência de dois reinos, apenas o reino de Deus e o reino das trevas, conforme Colossenses 1, versículo 13, que diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino das trevas estão todos aqueles que não reconhecem a autoridade de Jesus sobre suas vidas. No reino de Deus estão todos aqueles que reconhecem a autoridade de Cristo e se submetem ao seu governo. Por esse motivo, Marcos, no capítulo 1, verso 15, relata as palavras de João Batista que dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento gera uma mudança de caráter, atitudes e conduta, fazendo com que o indivíduo pratique a justiça do reino, tendo um coração íntegro, piedoso, justo e reto diante de Deus. Portanto, quando a Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, está nos dizendo para priorizar o arrependimento, a conversão e a manutenção da nossa fé nas boas novas de Cristo, com um coração reto, íntegro e piedoso, a fim de agradar nosso Senhor. Deve ser uma obrigação do cristão se importar com a manutenção do reino dentro de si. Não basta apenas conhecer a Cristo e aceitá-lo como Salvador. A conversão é diária, e é nisso que precisamos buscar em primeiro lugar. Cristo deve ter um lugar de grande importância em nossa vida em todas as áreas, seja no trabalho, em casa, na rua, entre os amigos, na faculdade, no passeio, ou em qualquer lugar. O reino de Deus deve ser a prioridade, a maior importância em nossas vidas. Se deixarmos Cristo ser a prioridade em tudo, usaremos sua justiça o tempo todo. Quando damos a devida importância ao reino de Deus em nossa vida, é o momento em que Cristo cumpre a segunda parte do versículo 33 de Mateus 6, que diz: E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas são essas? Basta analisar o contexto no verso 31 que diz: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos? Portanto, é possível entender que Cristo está falando do cuidado com as necessidades que temos. Quando buscamos o reino de Deus e sua justiça, Ele cuidará de nós. O salmista Davi, no Salmo 37, verso 25, diz: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E em 1 Reis 3, verso 13, o rei Salomão, ao pedir sabedoria a Deus, recebe como resposta: E também até o que não pediste te dei, ou seja, Deus não permite que passemos necessidade quando Ele reina em nós.
A passagem de Marcos 10, versos 29 e 30 reforça esse cuidado, quando Jesus é questionado pelos discípulos sobre deixar tudo por ele. Jesus responde: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Quando o reino de Deus está dentro de nós, somos um com Cristo, como o apóstolo Paulo diz que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. É nesse momento que vivemos a justiça do reino de Deus, que além de uma pureza de caráter e retidão, é a pura manifestação da justiça graciosa de Deus para com os herdeiros do reino. Somos justificados pela graça. O reino de Deus não é uma alegria circunstancial, é fruto do relacionamento dos súditos com o Rei, Jesus Cristo, que nos dá alegria permanente, mesmo em meio às lutas. Essa alegria permanece na esperança, como podemos ver no exemplo dos discípulos em Atos 5, verso 41, que se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Paulo, aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, relata que o reino de Deus não se resume a comida ou bebida, mas envolve justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, o reino de Deus não é passageiro. Não é como os reinos terrenos, onde as pessoas buscam prazeres passageiros para fugir da realidade. O reino de Deus é a realidade vivida por aqueles que se entregam completamente a Cristo. Além disso, como parte exterior, os cristãos têm o reino de Deus como a esperança de uma nova morada, pois somos peregrinos nesta terra, como 1 Pedro 2, verso 11 nos lembra. Jesus nos fez uma promessa, como vemos em João 14, versos 1 ao 3, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O reino de Deus é tão importante para nós que Cristo tentou de todas as formas fazer com que entendêssemos a importância de viver o reino. Ele nos ensinou a orar em Mateus 6, verso 10, quando disse: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça significa priorizar Deus em nossa vida, para que nossos pensamentos estejam voltados para sua vontade, nosso caráter seja semelhante ao do Senhor e sirvamos e obedeçamos a Deus em todas as áreas de nossa vida. O que é realmente importante para você? Pessoas, metas, desejos e até objetos disputam um lugar em nossa vida, e se não escolhermos dar ao Senhor o primeiro lugar em cada área, qualquer um desses interesses pode ocupar rapidamente o lugar de Deus. Se permitirmos que outras coisas tomem o lugar do reino de Deus, seremos comparados aos injustos, incrédulos pagãos, ou seja, aqueles que adoram qualquer coisa, menos a Deus. Em 1 Coríntios 6, verso 9, o apóstolo Paulo adverte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Jesus confirmou o reino de Deus sobre tudo nesta terra com seu sacrifício na cruz. Não desperdice a oportunidade de viver esse reino. Jesus te convida hoje a buscar o reino dos céus e sua justiça, e deixar tuas necessidades nas mãos dele. Apenas faça a manutenção diária de tua fé e conversão diante de Cristo, pois chegará o dia em que o reino de Deus se manifestará exteriormente, fisicamente. E nesse momento, você precisará estar de acordo com o que o livro de Apocalipse 22, verso 14, diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Não há como lavar tuas vestes no sangue de alguém que não conheces, em quem não crês, com quem não tens um relacionamento. Apresse-se, o tempo está próximo. Que Cristo abençoe tua vida e te ajude a entender e praticar aquilo que foi exposto neste estudo.